Irmãos, é um motivo de grande alegria estarmos Louvado aqui. seja Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, já adoramos ao Senhor, já louvamos ao Senhor. Nós vamos agora nesse momento dar atenção ao que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém? Bom, quem trouxe Bíblia, eu peço que abra no livro de Mateus, capítulo 6. Glória a Deus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 15. Diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de podermos ouvir a Tua Palavra, de podermos falar da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Reconhecemos diante de Ti que somos pecadores, que somos falhos e que precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua direção. Então, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, fala conosco, venha nos ensinar, venha nos instruir. Ó Deus, que a Tua Palavra haja com poder em nossos corações, nos convencendo, nos limpando, nos transformando. Ó Deus, manifesta-te com liberdade nessa noite, seja o Teu nome honrado e glorificado, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, nós lemos aqui o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. Esse texto é a continuação do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, no versículo 1. Jesus ele fala sobre vários assuntos relacionados à vida cristã. E o texto que nós lemos de Jesus, ele fala sobre oração. Irmãos, nós que somos cristãos, cremos que oração é um meio que temos para nos relacionarmos com Deus. Nós cremos que a oração é algo muito importante na vida cristã. Não tem como sermos cristãos sem orarmos, pois quando oramos, falamos com Deus. Cremos que a oração é importante porque a palavra de Deus nos instrui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: Orai sem cessar.
A palavra de Deus nos diz para orarmos sem cessar. Com isso eu entendo que a palavra de Deus ela está nos instruindo a perseverarmos em oração, a orarmos continuamente. Irmãos, a palavra de Deus diz que no livro de Gênesis, Abraão orou e Deus, que foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, livrou a Ló. Por quê? Porque ele se lembrou de Abraão, porque Abraão estava intercedendo por Ló. A palavra de Deus, ela nos mostra que por meio da oração muitas coisas foram alcançadas. Por exemplo, a palavra de Deus diz que um homem chamado Elias orou e por 3 anos e meio Deus fez com que não chovesse sobre a terra de Israel. Depois, por meio da oração de Elias, Deus faz com que venha chuva sobre a terra de Israel. Deus trouxe a crise para disciplinar o seu povo por meio da oração. E Deus trouxe chuva, trazendo a solução para o problema que o povo estava passando por meio da oração do seu servo. A palavra de Deus nos mostra que fogo desceu do céu porque Elias orou. Homens eram curados por meio da oração. Homens experimentaram milagres de Deus porque eles oraram. A Magali pregou esses dias sobre Ana. Nós vemos que Ana foi uma mulher que orou e Deus abriu o seu ventre para que ela... Deus permitiu com que ela tivesse filho. Por quê? Porque ela orou e Deus ouviu a oração de Ana. Irmãos, cremos que Deus ele responde a oração. Cremos que Deus ele fala com o teu povo, ele se relaciona com o teu povo por meio da oração. Então é importante que eu e você oremos. É importante que eu e você dediquemos um tempo à nossa vida para nos colocarmos diante de Deus em oração. E exatamente por tratarmos a oração como algo muito importante, como algo fundamental para a vida cristã, é que eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês essa noite, para falarmos um pouquinho sobre a oração. Nós lemos aqui o livro de Mateus capítulo 5, o texto que nós lemos, Jesus ele começa dando 2 exemplos que nós não devemos seguir na oração. Jesus ele diz assim, não sejam como os hipócritas. Por quê? Porque os hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos. Irmãos, antigamente os judeus nas sinagogas eles tinham o hábito de orar sentado. Quando eles iam orar, eles oravam sentado. Só que alguns aparecidos, né, Gênero? Tinham o hábito de, quando iam orar, eu sou fã de Gênero, por isso que eu sempre falo dele. Quando eles iam orar, eles se colocavam de pé para quê? Para que eles fossem bem vistos pelas pessoas. Não, aquele ali é espiritual. Aquele ali ora muito bem, que oração bonita, ele é um homem de Deus. Então, as pessoas usavam a oração para se promover. Jesus ele usa um outro exemplo para não seguirmos, que é o exemplo dos pagãos. Assim, quando vocês orarem, não useis de vãs repetições, como os pagãos, porque eles acreditam que por muito falarem, eles serão ouvidos. Queridos, nós vemos que Jesus ele nos ensina aqui nesse texto, primeiro, que não devemos usar a oração, aquilo que é espiritual, para nos promovermos diante das pessoas. E segundo, Jesus ele nos ensina que nós não devemos fazer orações repetitivas, no sentido de que se falarmos muito sobre alguma coisa, Deus ele vai nos ouvir por aquilo. Com repetição, Jesus ele não está falando que nós não devemos perseverar em oração. Mas não devemos ser repetitivos. Não devemos... Quem já foi católico aqui sabe que nós temos, antigamente, quando éramos, para alguns, nós tínhamos o costume de fazermos aquelas orações repetitivas, né? Com terço.
A oração do... Tinha os credos, né? Tem a... Como? Tem essa, o Santo Anjo do Senhor. Isso foi para você, né? Estou entendendo, Jesus. Então, não é por muito falar que Deus ele nos ouve. Amém? Ainda, irmãos, eu vou falar do texto aqui, depois, como de costume, eu vou trazer algumas... comentar um pouquinho do texto, depois eu vou comentar algumas lições, tirar algumas lições desse texto para aplicar na nossa vida. Amém? Amém. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Segundo, Jesus, ele primeiro nos dá 2 exemplos a não se seguir na oração, depois ele diz assim, quando vocês orarem, ele pressupõe aqui que todo cristão vai orar, que todo cristão deve ter uma vida de oração. Então Jesus ele diz, quando vocês orarem, vai ao teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Irmãos, Jesus ele não está condenando o orar de pé. Jesus ele não está condenando a oração em público. Mas ele está nos ensinando que a oração é nada mais, nada menos um momento de intimidade que passamos com o nosso Deus. E por isso ela é algo importante. Quanto mais próximos estivermos de Deus, ou quanto mais profunda a nossa consciência a respeito de Deus, mais desejaremos nos relacionar com Ele. E para nos relacionarmos com Deus, primeiro, não precisamos nos promover através disso. E segundo, não precisamos fazer aquelas orações repetitivas. Podemos orar com aquilo que está no nosso coração. Podemos falar com Deus como falamos com um amigo, como falamos com o nosso Pai. Amém? Amém. E no versículo 9, Jesus ele diz assim, quando vocês orarem, orem assim. Por que Jesus ele diz isso, queridos? Porque a oração do Pai Nosso, Jesus ele não falou para nós não repetirmos e ensinou a oração para que nós ficamos repetindo ela todo dia. Não. A oração do Pai Nosso ela não é nada mais, nada menos do que um exemplo de oração. Isso eu vou falar para você gravar, tá? Repita assim comigo. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um exemplo. É um exemplo. Deixado por Jesus. Deixado por Jesus. De como eu devo orar. De como eu devo orar. Amém? Amém. Queridos, essa oração é apenas Jesus ele deixou para te dar um norte. Quando você estiver na sua casa e você falar assim, eu não sei o que orar, leia a oração do Pai Nosso, medite na oração do Pai Nosso que você vai ter um norte. Você vai ter uma direção de como você orar. E nós vamos comentar um pouquinho esse texto aqui, para que você abra um pouquinho mais a sua mente, e você, quando falar assim, eu não sei o que orar, você vai ver que você tem muita coisa para você orar. Amém? Amém. Jesus, ele começa a oração dizendo assim, Pai Nosso que estás No céu. Queridos, nós aprendemos algumas coisas através dessa frase. Primeiro, quando Jesus, ele se dirige a Deus, ou nos incentiva a nos dirigirmos a Deus como Pai, isso indica que nós devemos desfrutar com o nosso Deus o maior nível de intimidade que nós podemos ter. Jesus ele te incentiva a ter intimidade com Deus. E com isso eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem é Deus para você? Não tem como você se referir a Deus como Pai se você não o vê como Pai. Talvez, quando você se dirige a Deus, você tenha mais facilidade de se dirigir a Ele apenas como Senhor do que como Pai. Talvez quando você se relaciona com Deus, você talvez consiga ver a Deus apenas como Deus da igreja, como Deus da palavra. Talvez você tenha uma certa dificuldade de entender que o Deus da Bíblia é o teu Deus. Só que o desafio de Jesus na oração do Pai Nosso é nos incentivar a buscarmos a Deus em oração com intimidade. O desafio de Jesus aqui na oração do Pai Nosso é que venhamos buscar a Deus como um Deus que está presente na nossa vida. Assim como um Pai nos ama,
assim como um pai ele cuida de nós, ele se importa conosco, Louvado seja Deus. Deus ele está atento às nossas vidas. Aleluia. Queridos, hoje na escola bíblica eu fui dar um exemplo sobre julgamento e eu disse o seguinte, eu falei assim, falando sobre julgamento, eu falei assim, vamos supor que o Marquinhos olhasse para Gabriela e falasse assim, nossa, que menina bonita, mas falasse isso de uma maneira natural, só que eu vendo ele falando isso, de repente eu julgo que a intenção dele é errada. E eu fui falar isso para dar um exemplo de julgamento, né? Só que antes de eu continuar, o Aguinaldo falou assim, ele estaria falando apenas a verdade. Querendo dizer que a filha dele é bonita. Por quê? Porque, queridos, um pai, ele dá atenção aos seus filhos. Um filho é importante para o seu pai. Então, quando nós nos achegarmos a Deus, devemos entender a importância que temos a Ele. Louvado seja Deus. Devemos entender a maneira que Ele nos vê. A maneira, o tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco. Quando a Bíblia diz para nós, quando Jesus diz assim, quando vocês orarem, orem assim, diz, ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Jesus ele está te desafiando a ter um relacionamento de intimidade com Deus. E eu pergunto novamente para que você medite nisso durante a semana. Quem é Deus para você? Quando você olha para Deus, como que você vê Deus? Você vê Deus como um Deus distante? Ou você vê um Deus como o nosso Deus como um Deus próximo a nós? Jesus ele diz, Pai nosso. Queridos, isso é algo maravilhoso. Primeiro, porque quando nós chamamos Deus de Pai, de uma maneira geral, Pai, Deus ele é Pai de tudo, porque Ele é o autor da vida, tudo vem dEle, tudo procede dEle. Mas de uma maneira restrita, só pode chamar Deus de Pai aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo 1, versículo 12, a saber, aos que creem em seu nome, aos que creem no nome de Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando chamamos Deus de Pai, devemos ser gratos no nosso coração, por quê? Porque foi um privilégio concedido a nós pela pessoa de Jesus Cristo. E segundo, quando nos referimos a Deus como Pai nosso, devemos nos alegrar, por quê? Porque isso significa que quando você ora, você não está sozinho. Você está orando aqui, mas tem alguém lá no Japão, alguém lá na China, lá na África, ou algum crente das boas novas, em algum lugar dessa terra, orando ao mesmo Deus que você. Quando chamamos Deus de Pai Nosso, isso indica que nós fazemos parte da família de Deus. Louvado seja Deus. Isso indica que fazemos parte do corpo de Cristo. E eu vou adiantar que senão a gente vai ficar só aqui, nessa parte aqui. Amém? Pai Nosso que estás no céu. Queridos, quando nos referimos a Deus, o Pai que está no céu, nós estamos dizendo que Deus é Pai como qualquer outro Pai com suas qualidades. Ama, cuida, zela. Mas Ele é Pai como nenhum outro Pai, porque Ele não peca, porque Ele não erra, porque Ele Louvado nunca seja teu vai nome, olhar para Jesus. você como um homem olha. Ainda que a mãe se esqueça dos seus filhos, eu não me esquecerei de vós. Eis que o vosso nome está gravado na palma das minhas mãos. Deus, Ele se importa com você como nenhum outro. Louvado seja Deus. Só que quando a Bíblia diz que Deus é o Pai que está nos céus, da mesma maneira como Ele é um Pai presente, que está próximo de nós, por sua santidade Ele está distante de nós. Então Deus Ele precisa ser buscado. Deus Ele precisa ser clamado. Deus Ele Ele deseja que você o busque. Ele quer que você se relacione com Ele como alguém que está próximo e íntimo. Mas Ele quer que você se desespere no sentido de que Deus, eu preciso do Senhor e eu te busco como quem precisa clamar, precisa se esforçar para que Ele venha para perto. Trate o seu relacionamento com Deus como algo importante. Amém? Amém. Vamos continuar aqui. O texto diz, Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Com isso, queridos, Jesus ele está nos ensinando, primeiro, que o nome de Deus deve ser conhecido. Antes de queremos ser bem vistos pelas pessoas, antes de queremos que a nossa igreja, a placa da nossa igreja seja conhecida pelos outros, antes de querermos ser conhecidos por qualquer motivo, Jesus ele nos mostra aqui que nós devemos fazer com que o nome do nosso Deus seja conhecido. Santificado seja o teu nome. Reconhecido seja o teu nome. E segundo, Jesus ele nos mostra que devemos honrar a Deus. Deus ele deve ser honrado. Quando falamos assim, santificado seja o teu nome, Jesus ele está dizendo que nós devemos honrar a Deus em nossas orações. Queridos, o texto ele nos mostra que devemos ter intimidade com Deus. Mas a nossa intimidade não nos permite desonrarmos a Deus. Amém? O tipo de amizade que nós vamos ter com Deus não é a amizade que nós temos com as pessoas do mundo, né? No sentido de que, ao mesmo tempo que temos intimidade, que vamos falar tudo com Deus, Deus vai compartilhar coisas grandiosas conosco, isso não quer dizer que nós podemos tratar Deus de maneira desrespeitosa. Devemos tratar Deus com amor, com reverência, com respeito. Amém? Amém. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Queridos, quando Jesus ele nos ensina a orarmos pelo reino de Deus, eu entendo o reino de Deus de duas maneiras diferentes. Primeiro, quando se fala do reino de Deus, eu entendo o governo de Deus. Jesus ele nos ensina a orarmos pelo governo de Deus sobre as nossas vidas no dia de hoje, no tempo presente. Devemos clamar pelo governo de Deus em nossas vidas, em nosso lar, em nossa igreja. Devemos clamar para que Deus ele governe as nossas vidas. Devemos desejar viver uma teocracia. Queridos, quantas vezes, em épocas de eleição, alguns aqui dentre nós já brigou por causa de um partido político? Quantos de nós aqui já brigamos por uma pessoa específica para que ela estivesse no governo? Quantos aqui já brigaram por causa da Dilma? Hoje estão arrependidos, mas brigaram. A grande questão é que, muitas vezes, desejamos que as pessoas governem sobre nós, desejamos governar sobre as pessoas, desejamos com que a nossa igreja seja reconhecida e governe sobre outras igrejas, mas a verdade é que a palavra de Deus nos instrui a clamarmos e orarmos pelo governo de Deus em nossas vidas. Aleluia. Pelo governo de Deus no nosso lar. Aleluia. Pelo governo de Deus em nossos relacionamentos. Aleluia. Louvado seja Deus. Segundo, Jesus ele nos instrui a clamarmos: venha o teu reino. Eu entendo que Jesus ele reina hoje em nosso meio, mas um dia ele vai reinar de uma maneira plena em sua vida. Então, Jesus ele nos instrui a clamarmos pelo governo de Deus hoje em nossas vidas, pelo governo futuro. A palavra de Deus diz que o Espírito e a noiva dizem: bem, a vinda de Cristo deve ser um prazer, deve ser um privilégio para mim e para você. A vinda de Cristo deve ser aguardada por mim e por você. Queridos, eu espero ardentemente no meu coração pelo dia que eu não terei mais que pagar aluguel. Eu espero ardentemente no meu coração pelo dia que Jesus há de enxugar de meus olhos toda lágrima. Louvado seja teu nome. Que Ele há de transformar o que é corruptível por algo incorruptível. Santo é teu nome. Eu clamo pelo dia que eu não terei mais que pedir perdão a Deus porque eu pequei, porque eu errei. Então, a vinda de Cristo deve ser um privilégio para nós. E quando a Bíblia diz: venha o teu reino, estamos clamando pelo reino de Deus, pelo governo de Deus no tempo presente. E estamos clamando pela vinda do nosso Senhor, pelo reino futuro do nosso Senhor.
Amém? A palavra de Deus nos diz assim, ó. Temos, porém, aqui uma cidade permanente, uma cidade passageira, mas nós buscamos a futura. A palavra de Deus nos instrui que nós estamos aqui como peregrinos. Estamos aqui de passagem. Qualquer dia eu vou pregar uma mensagem com um tema assim: estamos aqui de passagem. Louvado seja Deus. E isso é um privilégio para mim e para você. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Queridos, aqui Jesus, eu destaquei duas coisas que Jesus nos ensina aqui. Primeiro, devemos ter prazer na vontade de Deus. E segundo, devemos nos enquadrar na vontade de Deus. O texto de Romanos diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então nós devemos procurar ter prazer na vontade de Deus. Se somos servos de Deus, devemos clamar para que a vontade de Deus se cumpra. Por quê? Porque temos que procurar se agradar da vontade de Deus. Não importa qual seja a nossa vontade, o que importa é que a vontade de Deus seja estabelecida. Louvado seja Deus. Para que a vida minha e sua seja mais fácil, que a gente faça da vontade de Deus a nossa vontade. Aí as coisas se tornam mais fáceis. E, como eu disse, devemos, quando oramos, seja feita a tua vontade, Jesus ele está nos instruindo a nos enquadrarmos na vontade de Deus. Queridos, talvez você lembre, talvez nem todos aqui tiveram o privilégio que o Genil teve de estar presente no Getsemane. Né, nem todos. Mas você que não teve, você pode ler o texto bíblico e tentar meditar em como deve ter sido no momento que Jesus ele ora ao Pai, que ele chora lágrimas de sangue, ele diz assim: Deus, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, nós devemos nos enquadrar na vontade de Deus, e é isso que Jesus ele nos ensina a buscarmos em oração, a vontade de Deus, a nos enquadrarmos na vontade de Deus. Talvez você está prestes a iniciar um relacionamento com alguém. Busque a vontade de Deus. Procure saber se é a vontade de Deus. Se enquadre. Procure saber quais são os padrões de Deus para que você inicie um relacionamento de namoro, de amizade com alguém. Talvez você está fazendo planos na sua vida. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procure saber se os planos que você tem feito se enquadram nos planos de Deus. De repente você está fazendo planos assim: Senhor, eu vou estudar, vou trabalhar, vou fazer um monte de coisa na minha casa, vou fazer um monte de coisa na casa do fulano, do Beltrano, do ciclano. Aí você está fazendo um monte de plano. Aí quando você para pensar, os seus planos têm nada a ver com aquilo que é de Deus. Aí a palavra de Deus nos orienta a orarmos: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Amém? Amém. Glória a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Queridos, aqui Jesus ele nos orienta a orarmos por nossas necessidades básicas. Você já reparou que o pão é o tipo de alimento mais básico que existe? Ele é básico. Jesus ele não te orienta para orar por um pão com mortandela, com salsicha. É um pão. Só pão. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ore pelas suas necessidades básicas. Ore por aquilo que você realmente precisa. Coloque o seu coração naquilo que você tem necessidade. Porque eu garanto para você que grande parte das vezes, grande parte dos momentos que nós passamos a orar por nós, às vezes a gente ora por coisas que às vezes a gente não tem necessidade. E Jesus ele está nos instruindo aqui a orarmos por aquilo que precisamos, por aquilo que necessitamos. Porque se eu falar que às vezes ele nos instrui a orar pelo que precisamos, você vai falar assim: Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso... Não, por necessidade. O que você necessita? Coloque diante de Deus suas necessidades. Que Ele há de suprir as suas necessidades. Aleluia. A Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus ele conhece o que eu e você precisamos. Amém?
pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queridos, primeiro, Deus ele é o único que pode solucionar o problema do pecado. Então, somente a Ele precisamos clamar o perdão, no sentido, se você ofendeu seu irmão, você pode ir lá ser humilde e pedir perdão, tá? Mas só Deus pode solucionar o problema do pecado. Às vezes a gente tem coragem de confessar o nosso pecado para o pastor, mas diante de Deus a gente se esconde atrás da figueira, como Adão. Precisamos entender que só Deus pode solucionar o problema do pecado. E é a Ele que devemos confessar, é diante dele que devemos abrir o nosso coração e nos derramar. E segundo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queridos, se você tem a consciência de que Deus te perdoou, isso deve refletir no relacionamento que você tem com as pessoas. Se você entende o amor de Deus por você, isso deve refletir no relacionamento que nós temos com os outros. Louvado seja Deus. Se nós entendermos aquilo que Jesus ele fez por nós na cruz, isso deve refletir na maneira que eu trato as pessoas, na maneira que eu me disponho a perdoar, a amar as outras pessoas. Louvado seja teu Porque, queridos, se nós não amarmos o nosso irmão que nós vemos, como nós vamos amar a Deus que não vemos? Se nós não temos disposição em ajudar, em apoiar aquele que vemos, como nós vamos fazer alguma coisa por Deus que nós não vemos? Então, devemos entender que o nosso relacionamento horizontal vai influenciar no nosso relacionamento vertical. O nosso relacionamento com Deus deve influenciar o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Louvado seja Deus. E convenhamos, você não é perfeito. Nem eu. Minha esposa que diga. Não somos perfeitos, queridos. Por isso nós devemos ter paciência com os nossos irmãos. Amém? E quando você orar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, por algum problema que você tem, lembra do seu irmão, que às vezes a gente fala, Senhor, se eu pego o mato. Amém? E Jesus ele termina a oração do Pai Nosso dizendo assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? O texto diz no livro de Romanos capítulo 11, versículo 33 em diante, diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A palavra de Deus assim, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Queridos, eu comentei aqui um pouquinho do Pai Nosso. Eu tentei ser breve, e na verdade isso aqui a gente podia separar, em vez de fazer de campanha, a gente podia fazer a conferência bíblica ou a série de mensagens sobre o Pai Nosso. Daria para a gente fazer. Amém? Mas era isso que eu tinha para falar a respeito do Pai Nosso. E eu gostaria de falar sobre algumas implicações que vemos aqui no Pai Nosso, rapidamente, algumas implicações quando oramos o Pai Nosso, quando lemos o Pai Nosso, quando estudamos esse texto. Gostaria de compartilhar algumas implicações com vocês sobre o que falamos aqui. Primeiro, eu gostaria de fazer algumas perguntas e eu vou falar das implicações do Pai Nosso nas nossas vidas. Amém? Amém. Primeiro, queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quais são as suas prioridades? Qual é a sua prioridade? Eu não sei se você reparou, mas a oração do Pai Nosso ela é dividida em duas partes. Primeiro, oramos coisas relacionadas a Deus. E segundo, oramos coisas relacionadas a nós. Jesus ele fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e
seja feita a tua vontade. Queridos, precisamos entender que primeiro nós devemos orar pelo reino de Deus e depois por nossas questões. Por isso eu perguntei, quais são as suas prioridades? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? O reino de Deus? As coisas de Deus ou as suas coisas? Ou as suas questões? Queridos, o quanto nós temos nos envolvido com Deus e com as coisas de Deus? Irmãos, a oração do Pai Nosso é um exemplo que Jesus ele deixou para nós seguirmos nas nossas orações. E mesmo no momento de intimidade, e mesmo quando estamos no nosso lar, devemos entender que as coisas de Deus devem ser primazias em nossa vida. As coisas de Deus devem vir em primeiro lugar. A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas, as demais coisas concernentes à nossa vida, nos serão acrescentadas. Louvado seja teu nome, Jesus. Devemos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque senão, a nossa oração não será diferente de uma oração de uma pessoa que não é cristã. Uma oração de uma pessoa que de repente está no mundo, não serve a Deus. Se você é cristão, você entende quem Deus é e o que Ele fez por você, então você deve colocar Deus em primeiro lugar nas suas orações. Louvado seja Deus. Devemos orar para que o reino de Deus se estabeleça, devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra, devemos Aleluia. orar para que Deus seja honrado, para que o nome de Deus seja honrado, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Louvado seja Deus. Devemos orar, queridos, para que a vontade de Deus, ela nos envolva. Bendito e exaltado é o teu nome, Jesus. Amém? Segundo, eu gostaria de perguntar, queridos, quanto você tem se envolvido com a família de Deus? A segunda implicação que eu gostaria de destacar a oração do Pai Nosso é o seguinte: que embora a oração do Pai Nosso seja uma oração particular, mesmo na sua oração individual você está envolvido com a família de Deus. Mesmo na sua oração particular, você deve refletir a unidade que você tem com o corpo de Cristo. Eu não sei se você reparou que Jesus ele fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, não sejam como os pagãos. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto, ele vai te recompensar. Jesus ele não está falando de uma oração individual. Jesus ele não está falando de uma oração particular. Só que quando ele vai falar do Pai Nosso, ele fala assim, quando vocês orarem, ore assim, Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Você reparou que Jesus ele nos ensina a orar no plural? Ele te instrui a orar fechado no seu quarto sozinho, mas que bonitinho, querendo sentar no carro da criança. Faz isso não. Jesus ele te instrui a orar particularmente, mas com o coração no seu próximo, com o coração no seu irmão. Por isso eu te pergunto mais uma vez, o quanto você tem se envolvido com a família de Deus? Queridos, como eu disse, o nosso relacionamento com o nosso irmão, ele interfere no nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus deve refletir no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Dá para entender isso? E nós vemos isso na oração do Pai Nosso. Quando oramos, não oramos individualmente. Querido, sempre que você se coloca de joelhos, tem algum irmão seu em algum outro lugar do mundo de joelhos também orando. Quando você se coloca de joelhos, talvez tenha algum irmão seu que está clamando a Deus por alguém, para alguém orar por ele. Senhor,
toca no coração de alguém para orar por mim, porque, Deus, eu estou necessitado e eu não estou conseguindo orar sozinha. Ela está orando, mas não está conseguindo orar. Está dando para entender? E quando você ora, de repente, a irmã Magali, a irmã Vivi, a irmã Dani fala assim, eu acordei de madrugada e estou com uma vontade de orar, só que mal sabe você que às vezes tem um irmão seu precisando da sua oração. A palavra de Deus diz assim, fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Queridos, não existe individualidade no cristianismo. Quantas vezes, irmãos, na vida cristã, às vezes a gente tem algumas experiências que às vezes a gente acorda, por exemplo, eu já acordei de madrugada e com uma vontade, assim, não uma vontade, mas um senso de obrigação de orar por alguém da igreja, de orar por alguma coisa, às vezes eu não sei o que é, mas eu oro. Senhor, Deus, toma o teu servo, toma a tua serva, toma fulano, toma a igreja nas tuas mãos, e a gente ora, e de repente, quando a gente vai conversar com alguém da igreja, aí vem a notícia, irmão, nossa, passei por uma situação hoje muito complicada e quase que eu morro. Deus me livrou da morte. Está dando para entender? Às vezes acontece alguma, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes acontece. Deus ele te incomoda a orar por alguém, ou por uma situação específica, e às vezes, mal sabe você que Deus ele está ouvindo a sua oração e está abençoando a vida do seu irmão. Não existe individualidade no cristianismo. Então, irmãos, se envolvam com o seu irmão. Se envolvam com o seu próximo. Quando o seu irmão não vir na igreja, se possível, mande uma mensagem para ele. Mostre que você o ama, que você se importa. Antes de apontarmos o dedo, que nós venhamos procurar saber o que está acontecendo. Porque quando oramos, devemos refletir a nossa unidade com o corpo de Cristo. Amém? Amém. A gente não ora sozinho, Senhor, eu estou orando sozinho porque eu não suporto meu irmão. Negativo, a gente tem que orar, Senhor, eu estou aqui orando no meu quarto, sozinho, Deus, mas eu sei que existem irmãos meus que estão orando pela fé. E crente não gosta de orar. Mas tem irmãos meus que estão orando, Senhor, toma nas tuas mãos, Jesus, abençoa, fortalece. Senhor, eu sei que tem alguns irmãos meus que estão passando por uma situação difícil, Deus, ajuda, sustenta. Senhor, aquele irmão lá, que às vezes ele se sente rejeitado, Senhor, às vezes ele se isola, talvez porque ele não consiga entender o teu amor, ele não consiga entender o amor que as pessoas, que nós temos por ele, Senhor, então trabalha nesse coração duro, mostra para ele o quanto ele é amado, o quanto ele é amado. Louvado seja Deus. Senhor, aquela pessoa que entra dentro da igreja e muitas vezes sai, acha que ninguém o viu, ele acha que não tem importância, Senhor, mostra para ele o quanto ele é importante para mim. Louvado Enquanto a seja presença Deus. dele, Senhor, faz a diferença na minha vida. Louvado Então seja mostra, Deus. Senhor, que ele é importante, mostra o quanto ele é precioso. Glória a Deus. Vivi, eu estou muito feliz de você estar aqui. Ela falou para mim que não quer parar de ouvir isso, então... Louvado seja Dá Deus. para entender isso, querido? Terceira implicação do Pai Nosso é o seguinte. A palavra, não sei se você reparou aqui, quando o texto diz para você orar por você, Jesus ele diz assim, ó, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Você já reparou que são coisas que Jesus ele te ensina a depender de Deus? Jesus ele nos ensina através dessa oração que a nossa vida física e a nossa vida espiritual depende de Deus. E com isso, eu ainda gostaria de falar uma coisa a mais para você. Jesus ele fala assim, ó, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem relação com aquilo que é físico, certo? Com aquilo que você tem necessidade. Mas aí ele fala de 3 pontos que nós devemos orar que tem relação com a nossa vida espiritual. Ele fala assim, ó, perdoe as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. 3 coisas que têm relação com o seu relacionamento com Deus, que vai te afetar no seu relacionamento com Deus. Então, primeiro, precisamos dar mais atenção à nossa vida espiritual do que à nossa vida física.
Talvez você tenha passado por alguns problemas de saúde. Talvez você tenha passado por alguns problemas na sua área financeira. Mas eu gostaria de falar para você, deixe um pouco a sua vida terrena de lado e dê um pouquinho mais de atenção à sua vida espiritual. Se preocupe um pouquinho mais em não cair em tentação. Se preocupe um pouquinho mais em guardar o seu coração das coisas dessa vida. Se preocupe um pouquinho mais em reconhecer diante de Deus os seus pecados. E depois você dá um pouquinho de atenção àquilo que você precisa. Amém? Amém. Queridos, mas com isso eu gostaria de fazer outra pergunta. O quanto você tem andado na dependência de Deus? O quanto você depende de Deus? Nós temos o hábito de, às vezes, como a nossa vida é muito corrida, a gente vive na época do fast food, do micro-ondas, tudo muito rápido. Às vezes a gente acorda na hora de ir trabalhar, né? Aí a gente acorda, coloca de joelho e fala assim: Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o nosso de cada dia nos dá hoje, e assim vai, e amém. Só que quando nós fazemos essa oração, devemos entender que Jesus ele está nos mostrando que devemos andar na dependência de Deus. O quanto você tem colocado a sua vida na dependência de Deus. Precisamos de Deus para nos alimentarmos no dia a dia, queridos. E precisamos de Deus para que Ele sustente a nossa vida espiritual. Porque às vezes a gente se sente tão forte espiritualmente, mas a verdade é que somos como a folha de mármore. Precisamos de Deus para nos sustentar, fisicamente e espiritualmente.